Olá, meu nome é Duda Correia, eu tenho 26 anos, eu sou cearense e atualmente moro no Rio de Janeiro. Nossa, eu já passei por muita coisa nesses 2 anos e meio. Desocupação, mudar de lugar, de casa, entendeu? Eu já, digamos que eu já tô super adaptada, bem acostumada com tudo, sabe? Eu fui filha adotiva, eu fui criada por um casal de idosos. Foi bem complicado no início, porque minha mãe falava aquilo que as pessoas mais velhas falam, que o homem foi feito pra mulher, a mulher foi feita pro homem, e tipo, minha mãe não queria aceitar. Desde criança, sempre eu brincava de boneca, eu ficava sempre com as meninas, não ficava com os meninos por conta do preconceito. As pessoas falavam pra minha mãe, né? Nossa, seu filho tem um jeito diferente, ele brinca de boneca e tudo. E ela falava, ah, não, isso é coisa de criança. Entendeu? Tipo, ela deixava. Só que, tipo, era uma coisa que ela já sabia, mas ela não queria acreditar. Até que saiu da minha boca. Eu dei um exemplo, né, de um dos filhos dela, que eu não ia dar pra ela uma família de homem, mulher e filhos. E ela se tocou. Entendeu? Eu não sou que nem o meu irmão, não sou que nem o seu filho. E ela, eu não tô acreditando, e começou a passar mal, aquela coisa toda, e não queria aceitar de maneira nenhuma. Ela não queria nem olhar pra mim, ela não me queria por perto. E aquilo me doeu muito. Foram 3 meses dessa forma, mas parece que foram 3 anos, sabe? E eu fiquei mais surpresa porque a minha mãe, ela foi muito presente, né? Em tudo que eu fazia, na escola, tudo. E já o meu pai era mais rígido, eu não tinha a afinidade que eu tinha com a minha mãe, como eu não tinha com ele. E eu não tive a rejeição dele. Eu tive a rejeição dela, que era mais próxima a mim, e eu tive o total apoio dele. Depois eu até descobri que ele falava para as outras pessoas, né? Porque como era uma cidade pequena, todo mundo já sabia que eu tinha me assumido, né? E aonde ele chegava, ele falava para as outras pessoas que não se importava se eu gostava de homem ou de mulher, o que importava é que eu era filha dele. E tipo, isso pra mim foi maravilhoso, sabe? Não foi ele que me falou, mas as pessoas me contaram que ele falava isso. Ele era tão rígido, a gente brigava tanto e ele não se importou. Já minha mãe, né, que era mais próxima a mim, que tava comigo pra tudo, simplesmente me virou as costas. E nisso, a minha mãe, meus pais, eles faleceram de câncer, os dois. Primeiro minha mãe, ela ficou muito vulnerável, e tipo, como eu era caçula, pra tudo era eu, né? Eu que cuidei dela até o fim. Dias antes de morrer, ela viu que eu tava muito triste, né, em casa, porque eu tava com aquela paixonite de adolescente, né, de gostar de um garoto e não ser correspondida, e sofrer, chorar pelos cantos, e minha mãe percebeu. Nisso só tava eu e ela em casa. E ela chegou pra mim e perguntou o que tava acontecendo. E foi a primeira vez que eu me senti à vontade de falar com ela sobre, né, de desabafar dessa forma. Porque logo depois que eu tinha me assumido, toda vez que a gente tocava no assunto sobre minha sexualidade, a gente brigava. E nisso ela me chamou do canto e perguntou o que tá acontecendo. E eu falei pra ela que eu tava gostando de um garoto e que eu não era correspondida. E nisso ela pediu pra conhecer o garoto, eu levei ele lá, que era o vizinho, né, no caso. E eles conheceram, se deram super bem. E eu lembro perfeitamente que ela falou pra mim: nunca chore por homem, porque não vale a pena. E você ainda vai ser muito feliz com uma pessoa que vai te amar de verdade. Foi ali que eu liguei o foda-se pro mundo, sabe? Se eu tive a aceitação da minha mãe, que era o que eu mais queria, então não vou me importar com o que as pessoas falam, não vou me importar com nada. Agora eu vou viver, eu vou ser eu mesma. Eu saía pra onde eu queria, vestia o que eu queria, sem me importar com a opinião dos outros. Aí nisso, depois da maioridade, veio a transição, né? Comecei a tomar hormônio, deixei o cabelo crescer. Inclusive o meu nome Duda veio disso, que quando eu era criança, minha mãe me chamava de Duda.
E eu trouxe pra minha vida e hoje eu sou adulta. Eu sempre tive aquela vontade de, tipo, namorar e levar em casa e apresentar pros pais pra ter aquele convívio. Infelizmente eu não. Só que nessa conversa, antes dela falecer, ela falou pra mim que o medo dela era de me deixar, porque ela sabia do mal que as pessoas iam me fazer. Inclusive a minha própria família. Se ela tivesse viva, eu não estaria aqui. Eu não queria vir pro Rio. Eu não queria sair da minha cidade, sabe? Eu não queria sair de perto das pessoas que eu gosto. Eu não queria ter saído, mas eu não me vejo mais morando lá. Eu me vejo indo passear, encontrar com os amigos que eu deixei lá. O meu melhor amigo de quase 10 anos, ele mora lá e ele nunca me abandonou. E ele sempre me ajudou muito quando eu precisei. Mas eu não me vejo mais morando lá, sabe? Depois que meus pais faleceram, eu fui lá e foi muito doloroso pra mim ver a casinha que eu morava. Praticamente não existe mais, sabe? O nome dela era Dalgisa. Nossa, eu lembro perfeitamente dela. Eu sei que tudo que a gente passa é aprendizado, sabe? Se eu tô aqui hoje é porque tem um propósito, mas, tipo, eu não queria. Eu nunca tinha convivido com pessoas LGBTs e pra mim tá sendo muito bom, sabe? Até pra minha, sei lá, meu autoconhecimento, minha transição também. Eu conquistei muitas coisas estando aqui. E eu sei que isso tem um propósito, mas eu não queria. Eu não queria ter vindo pro Rio, eu não queria ter passado por tudo que eu passei pra estar aqui. Eu não desejo a ninguém. Pra mim foi tudo muito novo, foi traumatizante. Eu já tive muita vontade de jogar tudo pro alto e desistir, sabe? Só que eu prometi pra minha mãe que eu ia viver por ela. E quando ela falou pra mim que tinha medo do mal que as pessoas iam me fazer, eu prometi pra ela que eu ia ficar bem. E eu tô me virando sozinha esse tempo todo, sabe? Eu ainda não soltei a mão dela 100%. Eu sei disso. Muita coisa mudou. Eu consegui passar por muita coisa, mas o cuidado dela ainda me faz muita falta.